Fala galera do YouTube, tudo bem? Tudo certinho com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 3 do nosso curso básico de Excel em 2024. Como você sabe, se você estiver acompanhando essa sequência aula 1, a aula 2 e agora a aula 3, aqui a gente vem trazer os principais conceitos do nível básico do Excel para que você possa começar com o pé direito 2024 nessa ferramenta maravilhosa. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, antes da gente começar o vídeo, eu queria muito pedir algumas coisas para vocês, se vocês puderem me ajudar. Primeiro, deixar o like nesse vídeo, é muito importante para a gente poder levar essa aula para mais e mais pessoas, ajudar mais e mais pessoas. Beleza? Então para o vídeo e deixa o teu like, pode ser? Segundo, não se esqueça de se inscrever no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI, de VBA. Então, cara, se inscreve no canal para sempre ser notificada aí das aulas novas que a gente posta. E além disso, aqui na descrição do vídeo a gente colocou alguns links para você. Primeiro sobre o nosso curso completo, o Mapa do Excel Online, perfeito? Para que você possa conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E além disso, a gente colocou um curso básico gratuito também, para você poder aprender ainda mais e, cara, se destacar nessa ferramenta maravilhosa, fechou? E é claro que a gente também colocou essa planilha aqui, que eu vou usar contigo nessa aula, para que você faça o download e aplique depois de assistir essa aula tudo que você aprendeu aqui comigo, perfeito? Então, dito isso, agora sim, sem mais delongas, bora para a aula. Seguinte, propósito da aula de hoje é a gente falar sobre atalhos e fórmulas. Vou tentar trazer os principais pontos aqui do nível básico para você. Show? Primeiro, o que são atalhos, cara? Qual a importância disso? Os atalhos vão proporcionar você a navegar muito mais rápido nas suas planilhas, a conseguir ser muito mais produtivo. Não sei se você já viu aquela pessoa que no mercado de trabalho, seja na empresa que você trabalha, ou se você já viu algum vídeo, enfim, que a pessoa fica o tempo inteiro só mexendo no teclado, no Excel. Já viu? A pessoa fica ali, ó, com o teclado direto, só teclando, nem pega o mouse direito, sabe? O que ela tá fazendo muito possivelmente? Ela tá usando atalhos para ser mais rápida, para não ter que pegar o mouse e o teclado, o mouse e o teclado. Claro que usar o mouse de vez em quando tá tudo certo, tá tudo bem, mas os atalhos aqui usando o teclado, eles vão te levar a outro nível de produtividade, porque você vai conseguir ser mais ágil, beleza? Então, dito isso, bora ver alguns atalhos aqui. Primeiro, aqui nessa guia de atalhos, a gente tem a seguinte base, uma base com data de venda, produto, canal de venda, estado, valor, status do pedido e frete. Perfeito? E aqui que a gente vai usar alguns atalhos para a gente poder aprender um pouquinho sobre navegação aqui dentro. Show? Na aula passada a gente já viu outros atalhos como o Ctrl T ou o Ctrl N. Se você não tiver assistido ainda, volta lá na aula 2 e assista. Repara que eu estou na célula A1, como a gente viu lá na aula 1 do nosso curso básico de Excel 2024. E se eu quisesse navegar pela minha planilha sem saber um pouco sobre atalhos, eu teria que ficar apertando a setinha. Ó. Repara que eu estou apertando a setinha para baixo e eu estou navegando. Já estou na linha 19, 20, 21, 22, 23 e assim vai. Mas ter que ficar fazendo esse processo é muito lento, né? Muitas vezes. Então, essa base aqui ela é relativamente pequena, cadê? Ela está com 30 linhas. Mas imagina uma base com 50, 100, 200 ou 1000 linhas, por exemplo, e assim vai. Cara, eu vou ter que ficar infinitamente pressionando a setinha para baixo para poder descer ali e navegar na minha planilha. Então, vamos aprender um pouquinho sobre alguns atalhos de navegação. Você deve ter percebido na aula 2 que o Ctrl é uma tecla muito especial no seu teclado. Então, essa tecla que fica aqui ó, no canto esquerdo inferior do seu teclado, ela é usada em muitos, para não falar todos, atalhos que a gente utiliza aqui no Excel. Show. Então, para a gente poder navegar mais fácil, vamos aprender um pouquinho usando o Ctrl. Pode ser? Se eu apertar Ctrl e seta para baixo, Ctrl seta para baixo lá da célula A1. Então, voltei. Estou na célula A1, apertei Ctrl seta para baixo. Repara que ele me levou para a última célula preenchida naquela extremidade. E se eu apertar a partir dessa célula agora, da célula A30, olha aqui ó, a caixa de nome me mostrando onde que eu estou. Na célula A30, se eu apertar Ctrl seta para cima, repara que eu volto para aquela célula A1, porque é a última célula preenchida naquela extremidade. E se agora, na célula A1, eu apertar Ctrl seta para a direita, eu vou para a última célula preenchida na extremidade da direita, que é a célula G1. E se eu apertar agora Ctrl seta para baixo, eu vou para a última célula preenchida para baixo ali daquela direção, daquela extremidade, no caso a célula G30. Perfeito? E se agora na célula G30 eu apertar Ctrl seta para baixo de novo, repara que eu fui para a célula G1.048.576. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma célula preenchida naquela direção. Então o Excel me levou literalmente para a última célula daquela coluna na minha planilha, que é a célula G1.048.576. Para eu voltar para onde que eu estava, é só apertar Ctrl seta para cima, que ele volta para a primeira célula preenchida ali naquela direção, e depois Ctrl seta para cima, ele volta ali para a última célula preenchida naquela direção, no caso, a célula G1. Show? Então a gente entendeu que o Ctrl seta para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim,
ele vai possibilitar sempre essa navegação pelas extremidades das nossas tabelas, das nossas planilhas. Outra coisa que eu queria te mostrar, né? Já dei um Ctrl seta para a esquerda e estou na célula A1 agora. Se eu pegar o meu mouse, ó, peguei o meu mouse aqui, e se eu quisesse editar, por exemplo, o meu título aqui, o que eu teria que fazer para eu poder selecionar todo o meu título? Eu teria que chegar aqui, pressionar em data de venda, arrastar até frete, e aí eu selecionei todas aquelas células, e agora eu consigo formatar, colocar um negrito, enfim, de uma vez só naquelas células, perfeito? Mas de novo, assim eu usei o mouse. Como é que a gente pode fazer para poder selecionar todas aquelas células que eu acabei de mostrar para você sem o mouse? A gente pode usar muito bem o Shift, ok? Que é aquela tecla que está acima do Ctrl, beleza? Então se eu pressiono o Shift ali na minha célula A1 e aperto uma setinha para a direita, só uma, eu agora estou selecionando a primeira célula que eu já estava e a segunda. E se eu, ainda com o Shift pressionado, pressiono mais uma setinha para a direita, repara que agora eu estou aqui na célula C1 também. Então estou selecionando A1, B1 e C1. Depois, mais uma setinha para a direita com o Shift pressionado. Depois mais uma e mais uma. Eu consegui selecionar todo o intervalo usando apenas o teclado. Então, o Shift Seta, ele vai proporcionar para a gente selecionar intervalos. Então, agora eu estou aqui na célula B3. Se a partir dessa célula eu pressionar o Shift, por exemplo, para baixo, para baixo, para baixo, Shift Seta para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, eu selecionei todo um intervalo. E agora eu consigo editar todo aquele intervalo, colocar em negrito, em itálico, preencher a formatação dele e assim vai. Perfeito? Então é exatamente assim que funciona. E aí fica a pergunta. Se o Ctrl ele sempre me leva para a célula da extremidade daquela direção e o Shift ele seleciona várias células ali naquele caminho, beleza? Quando eu pressiono o Shift Seta, consigo selecionar um determinado intervalo de células. Se eu apertar o Ctrl Shift Seta, o que ele vai fazer? Vou chegar aqui na célula A1 e vou apertar Ctrl Shift Seta para baixo. Repara que ele selecionou todas as células e foi até a extremidade daquela direção, selecionando todas as células. Lembra que a partir da A1, se eu apertasse só o Ctrl seta para baixo, ele iria até a última célula daquela direção. Mas o Ctrl Shift seta, ele também foi até a última célula daquela direção, porém selecionando todas, colocando todas ali dentro do meu cursor no Excel, para que eu pudesse fazer edições, alterações em todas, né? Selecionando todas de uma vez só, perfeito? Então o Ctrl Shift Seta, ele possibilita essa navegação, selecionando todo o intervalo, né, que eu estou direcionando para uma determinada extremidade. Perfeito? Então falamos bastante sobre Ctrl Seta, sobre Shift Seta. Quero falar sobre outros atalhos contigo. Para a gente poder selecionar uma coluna no Excel, eu posso pegar muito bem com o meu mouse e clicar aqui na coluna B, ou clicar aqui na coluna C, ou clicar aqui na coluna D, ou clicar aqui na coluna E. Porém, eu também consigo fazer isso com o teclado. Lembra daquela questão da produtividade, de ser um pouco mais ágil? Se eu chegar aqui, por exemplo, na célula D6, ou seja, eu estou dentro da coluna D, e eu apertar Ctrl espaço, o que vai acontecer? Repara que ele selecionou toda a coluna D. Se eu chegar aqui na célula E6, ou seja, eu estou dentro da coluna E, e apertar Ctrl espaço, ele vai selecionar toda a coluna E. Então, o Ctrl espaço, de novo, quase que de forma simultânea, ele Ctrl espaço, ele vai possibilitar a gente selecionar todo o intervalo de coluna. Fechou? Assim como o Shift espaço vai possibilitar a gente selecionar uma linha inteira. Então se eu estou aqui na linha 6, né, pode ser em qualquer célula daquela respectiva linha, assim como é recíproco ali para a coluna, ok? Se eu chegar aqui e apertar Shift espaço, eu selecionei uma sequência de linha inteira, no caso a linha 6, perfeito? Então o Ctrl espaço seleciona toda uma coluna, o Shift espaço seleciona toda uma linha, perfeito? O que eu quis trazer aqui para você foi uma breve introdução ali, os principais atalhos de navegação no nível básico no Excel para que você possa se tornar ainda mais ágil. Caso você queira aprofundar ainda mais o teu conhecimento sobre atalhos, aqui no canal eu gravei uma aula só sobre isso. Então basta você clicar aqui no nosso canal e dar uma pesquisada ali, colocar atalhos Excel aqui dentro do nosso canal mesmo, que você vai encontrar essa aula que eu falo sobre muitos e muitos e muitos mais atalhos. Belezinha? Eu quero pular para outra guia agora, para que a gente possa falar um pouco sobre fórmulas também aqui nesse nível básico no Excel, para que você possa dar os seus primeiros passos ali com o pé direito, ok? Você tá comigo até aqui? Então, se você estiver comigo até aqui, preciso que você pause esse vídeo e fala, pô, tô contigo, Caio, curti a parte de atalhos, cara, são importantes para mim, ou não sei esse atalho aqui, enriquecer a aula também, enfim. Então pausa o vídeo e deixa o seu comentário aqui, é muito importante para que a gente consiga engajar mais e mais pessoas. E aí o time da edição vai me falar, ó, Caio, a galera tá comentando, tá tudo certo. Perfeito, então bora para a próxima aba. E é claro que para ir para a próxima aba, ao invés de clicar com o mouse, já que a gente falou tanto de atalhos, o que a gente pode fazer? Se eu apertar, adivinha qual tecla, né? O Ctrl, Page Down, uma tecla ali que está acima da sua setinha, se você tiver com o teclado do computador, né, do PC.
Se você tiver com o teclado do notebook, talvez muito provavelmente o page down tá ali na própria setinha do seu notebook. E aí se você tiver pelo notebook, você muito provavelmente vai apertar Ctrl FN, page down. Ok? Então dá uma olhada aí na setinha do seu notebook. Se você tiver pelo computador, como eu tô agora, eu vou apertar apenas Ctrl Page Down. E aí eu vou para a aba da direita. Então Ctrl Page Down vai para a aba da direita e Ctrl Page Up, né? Aqui no teclado do computador, ele vai para a aba da esquerda. Fechou? Então, chegamos aqui na segunda parte da nossa aula para a gente poder dar uma breve introdução ali para você sobre fórmulas, ok? As principais fórmulas ali do nível básico ali para você poder voar, se destacar no Excel e começar 2024 conquistando os seus objetivos na carreira. Vamos lá. Aqui eu também tenho uma base muito parecida, a gente só fez uma leve edição para que a gente pudesse deixar nossas fórmulas mais aplicáveis aqui, didáticas para você, ok? Primeiro, na coluna A eu tenho data de venda, na coluna B eu tenho o código da venda. Então, cada venda que eu realizo ali no meu empreendimento tem um determinado código. Coluna C, eu tenho o produto, que foi vendido, celular, notebook, tablet, etc. Eu tenho o valor unitário, né? Então, o valor de cada unidade ali vendida daquele celular foi 8.268,80. Do notebook foi 8.671,10. Eu tenho a quantidade que uma determinada venda realizou daquele determinado celular. Então, uma pessoa foi lá e comprou 2 celulares a esse valor aqui. Show. E aqui eu tenho o total, que a gente vai descobrir como é que a gente chega lá. Fechou? Ou seja, o total realizado naquela venda. Ou seja, se eu comprei 2 celulares a esse preço, qual que é o total? 2 vezes esse valor. A gente vai chegar lá. Beleza. Aqui, um pouquinho mais ao lado, tá até um pouco acima aqui de mim, tem a parte de fórmulas. E é aqui que a gente vai dar os nossos primeiros passos nas nossas fórmulas. Show. Então, aqui na parte de soma, repara, né? Tem algumas fórmulas aqui. Soma, multi, máximo, maior, mínimo. E assim vai, a gente vai ver o máximo possível delas aqui. Show. Então, vamos lá. Aqui, na nossa fórmula soma, o que a gente vai fazer? Eu vou até dar um zoom aqui, ó. O que a gente vai fazer? Estou aqui nessa célula ao lado do que está escrito soma. Então, estou na célula I2. Para eu poder abrir uma fórmula no Excel, o que eu tenho que fazer para o Excel entender que eu quero começar uma fórmula? Eu tenho que primeiro colocar um cara chamado igual. Então, eu acabei de teclar igual ali na nossa célula. Então, eu estou falando para o Excel, olha, vou iniciar uma operação. Vou fazer uma fórmula ali na minha célula. Beleza, Excel? Beleza. Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever o nome daquela fórmula. Então, se eu quero fazer a fórmula soma, o que eu vou escrever? S-O-M-A. E aí aparece soma aqui pra gente. Show? Para poder iniciar a fórmula, ou seja, para a gente poder começar a colocar as informações que a gente quer somar, nesse caso aqui, dentro da fórmula, eu tenho a primeira opção, que, cara, eu já quero passar para você, porque eu sei que você está me acompanhando, está bem ágil aí, que é a seguinte: basta a gente colocar um tab, que basicamente tem 2 setinhas contrárias aí no seu teclado. Então, se eu escrevi igual e o nome da minha fórmula e o meu cursor em azul, ó, repara aqui, ó, no meu cursor em azul selecionando as fórmulas, tem aqui soma, soma quad, somar produto e assim vai. Se o meu cursor em azul tá em cima ali, tá preenchendo a fórmula que eu quero, eu já encontrei exatamente qual é, basta eu apertar tab. Que aí eu entro dentro da fórmula soma e aí eu consigo executar aquela fórmula. Show? O que a gente pode fazer? Quando eu entro dentro da fórmula soma, ele já pede para mim alguns argumentos, que no caso é, o primeiro número que eu quero somar é o argumento 1, ou seja, a informação 1 que eu tenho que inserir. O segundo número que eu quero somar, e assim vai. Então, se eu quero somar 2 mais 2, basta eu colocar aqui, ó, 2, que é o primeiro número que eu quero somar, ponto e vírgula, para eu poder falar para o Excel, olha, o segundo número é esse. Então, o critério, o caractere que separa uma informação de outra, um argumento de outro no Excel, é o ponto e vírgula. Beleza? Então, 2, eu quero somar com outro 2. Depois disso, basta eu fechar o parênteses e, cara, dá um Enter. 2 mais 2 é igual a 4. Beleza? Então, a gente acabou de fazer uma soma aqui dentro do Excel. Para eu poder entrar ali naquela fórmula soma, é claro que a gente vai usar um atalho. Eu poderia muito bem dar um duplo clique aqui, mas eu posso muito bem apertar F2. Ok? Isso no teclado do computador. Se você tiver no notebook, você pode apertar FN, F2, ok? Apertei FN, F2, ou só F2, entrei ali na fórmula soma. O que eu posso fazer? Eu posso apagar as informações que eu coloquei, e aí tá igual soma, parênteses, e aí a gente entrou na fórmula, beleza? Então, outra forma que eu posso realizar a minha soma é selecionando argumentos, ao invés de teclar argumentos. Eu posso muito bem selecionar informações de outras células. Então tá aqui, ó, primeiro número que eu quero somar, segundo número, terceiro número, e assim vai. Ao invés de ter que digitar, quero somar o 2, ponto e vírgula, com o 3, ponto e vírgula, com o 4, por exemplo, eu posso apagar esses caras e eu posso selecionar quais que eu quero somar. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na quantidade, na coluna E, e falar assim, olha, quero somar esse cara e esse cara e esse cara. Ou seja, eu quero somar 2 mais 2 mais 3. Só um exemplo aqui para você poder entender outra maneira de somar. Olha como é que está aparecendo na nossa fórmula, tá? Igual soma é 2, 2 pontos é 4. Não está mais aparecendo o ponto e vírgula. O que esses 2 pontos estão mostrando para a gente?
Ele está mostrando que o intervalo de soma, ele vai somar todo mundo que está de E2 até E4. Então, o 2 pontos vai informar exatamente isso para ele. Beleza? Então, de E2 até E4 eu tenho 2 mais 2 mais 3. Se eu fechar o parênteses e der um Enter, repara que 2 mais 2 mais 3 é igual a 7. Fechou? 2 mais 2, 4 mais 3, 7. Perfeito? Então eu consigo tanto inserir números na minha fórmula soma, quanto selecionar um determinado intervalo que eu quero somar. Fechou? Dito isso, bora para a fórmula multi. Eu tentei assim, te explicar da melhor forma possível ali a fórmula soma, da forma mais didática, para que as outras fiquem mais triviais para você. Show? Se eu chegar aqui ao lado da fórmula multi, e para abrir uma fórmula você já sabe, né? Igual multi, que é de multiplicar, beleza? E depois apertar Tab, ele já pergunta os mesmos argumentos, só que dessa vez é quais argumentos, né? Quais números eu quero multiplicar. Eu também poderia fazer que nem a fórmula soma, colocar 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 2 e assim vai. Ou eu posso, como você já está me acompanhando, você já está super ágil aí no Excel, selecionar quais números eu quero multiplicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu mouse, eu vou pressionar aqui, ó, do 2 até o 3. Então vai ser o mesmo intervalo, só que dessa vez eu vou multiplicar todo mundo de E2 até E4. Beleza? E2, 2 pontos E4. É como está aparecendo ali na fórmula. Depois disso, fechei o parênteses e dei o Enter. Então, 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. Beleza? Então, é exatamente assim que a gente pode fazer a fórmula multi. Fechou? E outra informação que a gente também pode fazer com a fórmula multi, se eu chegar e apertar F2 aqui, para eu poder entrar na fórmula, apagar um pouquinho esse cara, e aí de novo eu reinicio a fórmula, o que eu posso fazer? Eu posso muito bem fazer esse total aqui, ó. Repara que aqui eu tenho o valor unitário e aqui eu tenho a quantidade, certo? Se eu chegar aqui e falar Excel, multiplica o valor unitário, D2, aqui dessa primeira linha da minha tabela, ponto e vírgula, quantidade, ou seja, foram 2 celulares aqui nesse caso, né, vendidos, ou seja, D2 vezes E2, e fechar o parênteses, ao total, aquela venda foi de R$ 16.536,60. Será que a gente não pode colocar essa fórmula multi aqui embaixo do total e realizar para as outras células aqui da nossa planilha? Vamos tentar? Vamos abrir um igual multi embaixo desse total, ok? Para a gente poder realizar a multiplicação e saber o valor total vendido. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, valor unitário, ponto e vírgula, quantidade, ok? Eu poderia muito bem colocar, apagar esse cara aqui e colocar esse intervalo direto, ou seja, pressionar com o meu mouse de 8.268,80 até 2. Ou seja, de D2 até E2, ele está multiplicando todo mundo, vai dar no mesmo. Se eu fechar o parênteses e der um Enter, repara que ele deu 16.536,60. Se eu chegar aqui nessa célula, bem no cantinho aqui dessa célula, e esperar o meu mouse ficar uma cruzinha, uma cruz preta, e der um duplo clique, depois que ele ficar nesse formato de visualização, e der um duplo clique, multiplicou todas as outras células. Por exemplo, se eu chegar aqui nessa antepenúltima aqui, ó, 6.007,58 centavos vezes 2, deu 12.015,16. Fechado? Esse foi o total em reais. Se você viu a aula anterior, que a gente falou bastante sobre formatação, você deve ter aprendido que se eu selecionar todos esses caras aqui que a gente agora sabe o nosso total, nesse caso eu fiz até com o meu mouse aqui, todos esses caras, chegar aqui na página inicial e depois chegar aqui ao lado de geral, setinha e colocar aqui em formato de moeda, que a gente consegue agora ver o visual desses caras aqui no formato de moeda, ou seja, ver o total vendido dentro daquela venda, né? Não só o valor unitário e também não só a quantidade, ver o total realizado naquela venda por conta da fórmula multi, fechou? Então, espero muito que você tenha curtido essa parte. Outra fórmula que eu também quero falar aqui contigo é a fórmula máximo. Ela tá embaixo ali, ó, da fórmula multi aqui na nossa explicação, tá na célula I4. O que a fórmula máximo vai falar? Se eu chegar aqui e apertar um igual, e repara, tem que ser com acento, ok? Máximo, escrever igual máximo com acento no A, fechou? Nem preciso escrever até o final, né? Porque já tá aparecendo aqui, ó, igual máximo, e apertar o Tab, que é aquela teclazinha ali com as setinhas ao contrário. Ele já pergunta pra gente número 1, número 2, número 3, número 4 e assim vai. Ou seja, dentre uma sequência de números, qual que é o máximo valor ali dentro daquela sequência. Se eu chegar aqui e clicar na célula F2, e aí depois, qual que é o atalho que eu navego até a última célula preenchida dentro daquela extremidade, ou seja, a última célula com informações dentro daquela extremidade, levando todas as células para eu poder carregar o intervalo. Lembra que a gente viu isso no início da aula? Se eu apertar Ctrl Shift seta para baixo, ele já está selecionando todo mundo. Olha aqui na barra de fórmulas que a gente viu lá na aula 1 do nosso curso. Máximo F2 até F30. Ele está mostrando todo mundo aqui para gente. E se eu chegar com o meu mouse,
Só subir um pouquinho, ó, só subir um pouquinho, pode ser com o meu próprio mouse mesmo. Tá aqui a fórmula pra gente. Ou seja, qual que é o máximo valor de F2 até F30? Se eu chegar aqui e fechar o parêntese e der um Enter, repara que o máximo valor é de R$ 25.052,40. Cadê a nossa informação? Tá aqui, ó, tá aqui em terceiro, R$ 25.052,40. Então a fórmula máxima vai gerar o máximo valor ali dentro daquela sequência de números que eu selecionei. Assim como eu vou até pular uma fórmula aqui que é a maior e vou falar da fórmula mínimo. Se eu apertar igual na célula I6 e abrir a fórmula mínimo, ou seja, M com acento no I, show. Vou dar um tab para entrar na fórmula e selecionar o intervalo. Como é que eu seleciono o intervalo? Eu cliquei na célula F2, depois apertei Ctrl Shift, como a gente aprendeu no início da aula, seta para baixo, e depois eu posso muito bem fechar o parêntese direto, sem ter que voltar lá para cima. Olha aqui, ó, na nossa barra de fórmulas. Igual, mínimo, F2 até F30. Fechei o parênteses, posso dar um Enter. Show. O mínimo valor dentro daquela sequência de números é de 1556,40. Fechou? Próxima fórmula, também vou pular a fórmula menor. Vou falar agora da fórmula média. Como é que a gente abre uma fórmula igual? Tem que ser com acento no E, senão vai ficar média. Tem que ser com acento no E, para o Excel reconhecer. Show? Então, igual média com acento no E. Achei ali, ó, nem escrevi até o final, só escrevi M, acento no E. Olha aqui a fórmula, média. Olha o Excel dando a colinha aqui pra gente, ó. Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Tab para entrar na fórmula. E ele me pergunta qual que é a média de uma sequência de valores, para eu saber o valor médio vendido. Então, se eu chegar aqui, agora vamos mudar de coluna. Se eu chegar aqui na coluna D e clicar na célula D2, como está aparecendo aqui para você, show, e apertar Ctrl Shift seta para baixo, e depois fechar o parênteses, aqui ó, olha a nossa barra de fórmulas, igual, média, D2 até D30, e apertar um Enter, eu tenho que o valor médio unitário de um produto da minha loja é de R$ 5.155,91. Fechou? A gente tem outras fórmulas para ver, porém essas fórmulas aqui a gente vai ver na aula 4 do nosso curso. Fechou? Então eu quero te convidar para que você veja também a aula 4 que em breve vai ser postada aqui no nosso canal, muito provavelmente na semana que vem vai ser postada aqui no nosso canal para você poder acompanhar. Fechou? Para a gente poder ver ainda mais fórmulas e outros conceitos no Excel. Beleza? Então, de coração, eu espero muito que você tenha curtido essa aula. Se você ficou comigo até o final, cara, você é muito diferenciada, você é uma pessoa diferente, assim, que quer acompanhar o nosso trabalho, que quer crescer no mercado de trabalho. Então, deixa o teu comentário, deixa o teu like nesse vídeo, comentando também o que você achou e assim vai. Isso é muito importante pra gente. Beleza? Dito isso, obrigado pela sua atenção, espero mesmo ter te ajudado de alguma forma. E ó, até a aula 4 ou até outras aulas aqui do nosso canal. Forte abraço!